Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com o Rodrigo Morgado. Ele está aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo, área Controle Externo. Não só aprovado, mas também empossado, já trabalhando. Rodrigo, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Vim aqui no nosso estúdio em Brasília para conceder essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista. Obrigado. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Claro, com certeza. Primeiramente, bom dia, Thaís, bom dia a todos os telespectadores do Estratégia. Meu nome é Rodrigo Morgado, eu tenho 29 anos e sou formado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia, mais conhecido como IME, no Rio de Janeiro. E de onde veio essa vontade de fazer concurso, né? O processo seletivo do IME, muitos já dizem que é um concurso, né? É muito próximo de um vestibular, mas de qualquer forma é um processo seletivo difícil e com muitos inscritos, ou seja, igual concurso público mesmo, realmente. Completamente. Então, quando que foi essa virada de chave, né? De sair do Instituto Militar para estudar para a área, pode se chamar civil, porque o IME também pode ser da área civil, né? Mas essa virada de chave de você deixar o IME para estudar para concursos de outras áreas. Justamente eu já era concursado, já era estável, já era militar há uns 10 anos e durante a minha trajetória profissional houve alguns momentos em que eu precisava ser transferido por necessidade do serviço, justamente. Então eu cheguei a morar em alguns estados, comecei morando no Rio, depois morei no Mato Grosso, depois no Mato Grosso do Sul, aí voltei para o Rio, enfim. E aí, conforme o tempo passava e eu percebia que eu sempre tinha aquela possibilidade de estar sendo transferida a cada 2, 3 anos que fosse, uma hora eu cheguei e refleti, eu pensei, eu gostaria de ter um pouco mais de previsibilidade, sabe, do meu futuro, das minhas questões pessoais. Eu queria fincar vínculos em um determinado local onde eu pudesse ter uma vida fixa ali, né, e ter a certeza de que eu quero morar naquele lugar, então eu vou ficar por ali para esse concurso que eu vou prestar. E aí, isso foi quando? Olha, eu já tinha essa intenção desde ali 2019, 2020, mas o momento da virada de chave em que eu decidi começar a estudar de fato foi, eu lembro até hoje, foi o dia 1º de março de 2020, que normalmente quando a gente entra no início de mês, assim, é o momento que a gente começa a fazer promessas, que a gente fala assim, eu vou mudar tudo, vou fazer alguma coisa de novo. E coincidiu também de ser aquele período da pandemia, né, em questão de isolamento social. Outros fatores também contribuíram, por exemplo, foi a época em que eu fui transferido para o Rio, então estava em casa, estava morando de volta com a minha mãe e já ficava em casa, então era uma rotina tranquila para mim, que não saía, ficava em casa eu, minha mãe e os estudos, então para mim era tudo cômodo, né, e tinha bastante apoio dela e dos meus amigos também, que sempre me apoiaram nessa jornada de estudos. Geralmente virada de ano, virada de mês, segunda-feira. Sim, virada de chave, né? Março para mim costuma ser também, que é o mês do meu aniversário, iniciou o mês do meu aniversário. Projetos novos também. E aí você iniciou seus estudos já pensando na área de controle, já no Tribunal de Contas, você já conhecia essas possibilidades no mundo dos concursos, todas as possibilidades? Sim, antes de iniciar, de fato, eu tinha bastante conversas com outras pessoas que já estavam nesse mundo dos concursos e desde o início eu já queria o TCU, então sempre foi o meu objetivo. Obviamente não foi o único concurso que eu fiz, eu também prestei outros no meio do caminho. Eu cheguei a fazer concurso para o TCE do Rio em 2021, fiz concurso para CGU, para auditor também, os dois para auditor. Mas eu escolhi esses outros concursos porque eles tinham bastante afinidade com a parte da área programática do que estava previsto no edital do TCU e sempre me guiava pelo edital anterior, que era de 2015. E isso até me ajudou a manter uma certa disciplina de estudos porque eu sempre focava numa coisa só. Eu não pensava assim, porque saiu um edital de uma outra área que às vezes não tivesse nada a ver comigo, eu ia ficar migrando porque era mais fácil, tinha prova próxima, não. Eu sempre me mantive no meu foco. E isso contribuiu bastante para que eu tivesse um bom desempenho, né, pensando a longo prazo. E o TCU foi sua única aprovação? Já tinha passado por essa experiência nesses outros concursos que você fez? Então, lá para os idos de 2011, 2012, eu já tive bastante aprovações em concursos que eu prestei, né, mas na época que eu ia iniciar realmente a graduação, muito na parte de concursos militares. Então, eu tive aprovação na AFA, na EFON, na EAR, no IME 2 vezes, faculdades também, né, o ERJ, o FRJ, a UF, mas nessa retomada dos estudos mais recente foi justamente o TCU. Né? O concurso que eu queria foi o concurso que eu passei e foi o primeiro dessa nova era em que deu certo. Eu cheguei a ficar bem próximo de ter a minha discursiva corrigida no concurso da CGU, mas assim, foi
por pouco, assim, questão de 1 ponto no resultado do gabarito final que eu talvez teria passado adiante, mas apesar dos percalços, né, nesses concursos intermediários, eu dou graças a Deus de ter dado certo no TCU, porque realmente era o que eu queria. Talvez se tivesse dado certo antes, né, das duas uma, podia dar uma motivação maior, mostrar que está no caminho certo, ou talvez trazer um relaxo, não, já tenho esse garantido aqui. Exatamente. Então, tem esses dois lados, não dá para saber, né, mas vem a aprovação no que era o seu alvo, naquilo que você queria, né, eu vejo que você tem um vínculo muito forte com a sua mãe, você comentou que morou com ela está aqui acompanhando também você. Está aqui acompanhando, junto comigo. Como que foi a notícia da aprovação, como foi dar a notícia para a família? Olha, na verdade foi um misto de muita alegria e preocupação, sabe? Porque, na verdade, não é só o momento da aprovação que conta, tem a parte que vem depois disso, né? Aquela parte dos recursos, a parte em que a gente tá até o último momento buscando ter uma melhor colocação possível no concurso para ter mais chances de ser chamado. Mas comemoramos muito, foi muito choro, sabe? Muita emoção, inclusive, um adendo aqui, eu fico até emocionado de hoje estar aqui do outro lado da tela, sabe? Eu que, por muito tempo, eu ficava em casa assistindo essas entrevistas com outras pessoas que falavam sobre as trajetórias delas, né, de concurso, e aí agora eu tô aqui, do outro lado, então, sabe, esse meio de estudo de concurso é muito sensacional, sabe? Como que isso pode mudar vidas, como que isso pode mudar as nossas realidades, a nossa realidade, a realidade da nossa família. É demais. Acho que isso é o que mais me motiva no meu trabalho, a gente saber o Estratégia Entende, né? Ele foi fundado, os sócios fundadores são ex-concurseiros, é saber que passar num concurso público, né, é mudar a vida do aprovado, das pessoas próximas, da família, e uma mudança que é para o resto da vida, né? A gente estava com uma campanha aí, não seja mais demitido, não seja demitido, né? A gente vê até algumas poucas críticas falando que o pessoal entra no serviço público, que é pensando só em estabilidade. Claro que isso é o pontapé inicial, né? Você está ali num cargo que você conquistou só dependendo de você e não de outras pessoas, você poder trabalhar com a tranquilidade de saber que você, claro, não fazendo nada de errado, porque nunca mais seja demitido, mas existe a possibilidade de você ser demitido sim, né? Claro, qualquer coisa que você fizer ali que fugir da legalidade, existe a possibilidade de você sair exonerado. Mas no sentido de você saber que se você conquistou aquele cargo, que foi mérito seu e que próprio. Só você te tira dali. Eu acho que isso é o mais importante. Você só sai dali se você quiser, seja por livre espontânea vontade ou se você fazer alguma coisa de muito errada que vai fazer com que você saia. Você trabalhar com essa tranquilidade, né? De saber que se o seu chefe tiver um primo que estiver precisando de emprego, não vai ser o seu lugar que vai tomar ali. Porque com aquele certeza. Ali, você conquistou, você chegou ali e a gente fica muito feliz de saber que fez parte dessa caminhada. Eu sempre falo que um bom material é a ponte, mas se não tem o aluno, o concurseiro para fazer essa travessia, não tem chegada. Mas a gente fica muito feliz de saber que a gente fez parte dessa caminhada. Em que momento que você conheceu a estratégia, como que você conheceu a estratégia, porque você comentou de concursos militares que você fez, mas isso, uma década atrás, pelo que eu entendi, né? Muita coisa mudou. Há uma década atrás, era muito comum os cursos presenciais, o online, ele era menos conhecido, menos utilizado, com o advento da internet, com a facilidade de internet. Eu lembro que quando eu entrei na estratégia 10 anos atrás, a gente não podia colocar imagens, por exemplo, nas matérias, porque quem ia pelo celular demorava a carregar uma imagem. E hoje não, hoje a gente já tem vídeo, imagens, pela forma com que a internet evoluiu, fez com que o estudo pré-concurso ficasse mais democrático também. Então, como que você conheceu a estratégia? Desde o início que você decidiu estudar, já foi pela estratégia? Você passou pela experiência de outros cursos antes? Comecei pela estratégia e continuei pela estratégia durante toda a minha trajetória de estudos. Eu conhecia por indicação de amigos, de fato, pessoas que já estavam, inclusive, na minha área, na minha profissão, né, a profissão antiga de militar, e eles já estudavam e me davam as indicações, falavam, olha, se você quer realmente ser aprovado rápido, num curto espaço de tempo, vá para o melhor, né? E aí foi assim que eu conheci a estratégia, indicação deles e recomendo e para mim caiu perfeitamente como uma luva. E o que te chamou a atenção, o que te conquistou? Porque às vezes tem indicação, mas tem muita coisa que é muito pessoal. O que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Questão de gosto mesmo. Mas, de certa forma, o material ele é algo, digamos, padrão. Não tem como você fugir para você poder ser aprovado, né? Então, o que te chamou a atenção no material para você? O que foi diferencial que mesmo mostrando, se
você que falou, só estou repetindo, tá? Que é um dos melhores do Brasil, que mais aprova, fez com que te conquistasse. Tô trazendo fatos, né? O que te conquistasse e falasse assim, não, é aqui que eu vou ficar, esse material me conquistou, me cativou. É porque eu vejo que não é só vender um produto pronto, do tipo assim, tem isso aqui disponível, contrate e acesse à vontade. Na verdade, o estratégia, ele sempre tenta se adaptar, sempre tenta melhorar, sempre tenta tornar o material mais completo possível. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, os canais de transmissão dos professores do Estratégia, né? Sempre tem aulas novas, sempre tem atualização desse material, sempre tem disponibilização de materiais alternativos, resumos, enfim, é uma gama de coisas que realmente a gente sempre está sendo atualizado e sempre a gente tem a certeza de que está com o melhor material possível em mãos para poder estudar. Isso independente de ser pacotes avulsos, assinaturas ou vitalício, como é o seu caso, né? Eu passei por você várias. Fez essa assinatura Comecei vitalícia? Por aquela de 1 ano, depois pela de 2 anos, depois a vitalícia. Porque eu sei que na minha área eu sempre preciso estar, de fato, me atualizando, eu preciso estar revisando sempre esses conteúdos, porque são coisas que eu uso no meu dia a dia, né, na rotina como auditor. Então, eu sempre quero ter o material em mãos, né, da melhor forma possível para eu poder sempre esmiuçar aquilo dali e aprender e revisar, conforme tem a necessidade do dia a dia. Então, saiu aí da vida de concurseiro, mas o conteúdo ainda precisa ser sempre atualizado. Sempre atualizado. Porque, realmente, assim, vamos ser sinceros, tem coisa que cai na prova, que dependendo da área que você vai trabalhar dentro da hora, você não vai usar nunca mais, então você pode esquecer. Sim. Mas não é à toa que alguns conteúdos são cobrados na prova, porque exatamente você vai utilizar aquilo no seu dia a dia, né? Exatamente. E como a gente já falou, ser servidor público não é se acomodar, né? Nunca mais seja demitido, mas precisando sim fazer a sua parte, se atualizar. O TCU, eu sei que já foi eleito várias vezes como um dos melhores lugares para se trabalhar na administração não só pública, pela estrutura que é oferecida, mas também pelos seus colaboradores, pelos seus servidores, né? Nenhum lugar vai ser bom para trabalhar pensando só na estrutura. As pessoas que estão lá dentro têm que fazer por onde também, né? Ser considerado um órgão assim. Então, aproveitando que você já está lá com dentro, certeza, né? Foi no primeiro dia de trabalho que a ficha caiu da aprovação. Como é hoje estar trabalhando no TCU? E quando você fala assim, eu trabalho no TCU, você falando aqui para mim, já caiu a ficha disso? É um alívio. É um alívio poder chegar e dizer que realmente trabalho no TCU. Realmente, eu tinha uma expectativa muito positiva, né? Não é à toa que a gente vê como que o TCU é capaz de mudar realidades sociais, né? A gente vê as competências que o órgão tem. Se for lá olhar, por exemplo, no artigo 71 da Constituição Federal, tem infinitos incisos que falam em tudo ele participa, em tudo ele auxilia, em tudo ele é capaz de mudar o Brasil. E a ficha caiu, na verdade, ela demorou para cair. Teve um curso de formação inicialmente, né? E no início eu falava assim, gente, eu não estou acreditando, eu estou aqui, o que está acontecendo? Eu estou sonhando, eu estou delirando, mas não, estava lá, deu certo. Graças a Deus, caiu a ficha e eu sou extremamente grato pela oportunidade e por tudo isso que está acontecendo na minha vida. E cá entre nós, dá pra ver o amor que você tem por onde você trabalha, porque a foto Exatamente. do perfil do WhatsApp dele é a minha foto na frente do tribunal. É na frente do TCU. Exatamente. Então, quando eu fui fazer contato, não tive dúvidas que realmente o contato era dele, que o número era dele, que eu tava falando com a pessoa certa. Certo. E voltando a falar um pouquinho de preparação, né? Como eu sempre falo aqui, um bom material não é nada se não tiver quem se dedique a ele, quem faça um bom uso dele. São inúmeras as ferramentas que o Estratégia precisa. Eu também sempre repito que você não precisa de todas para ser aprovado. Existe no estudo algo muito importante, uma das coisas mais importantes, que é o autoconhecimento. É você saber aquilo que vai dar certo para você. Então, entre as ferramentas do Estratégia, né, tem aquelas que são a base, que você precisa utilizar as duas ou uma ou outra, que são os PDF e as videoaulas. Qual que foi a sua base e o que você utilizou também de materiais complementares, ferramentas complementares no seu estudo? Então, justamente, eu curti as duas coisas, o PDF e a videoaula. Eu tinha preferência pelo PDF porque eu me sentia mais concentrado para fazer as leituras. Só que eu trabalhava junto com o concurso, a gente sabe como que às vezes é humanamente difícil, né? Você chegar no final do dia cansado. Eu, por exemplo, que passava boa parte do meu dia dedicado a ficar lá sentado na cadeira no escritório fazendo projetos para poder entregar, né? E depois ainda chegar em casa para sentar e ler um PDF ficava meio cansativo. Então eu sempre tentava flexibilizar toda aquela minha forma de estudar para conseguir lidar com esse cansaço. Então, durante a semana eu começava, chegava, lia um pouquinho o PDF, quando eu falava assim, tô cansado, para mim já deu.
Eu ia deitar, mas ficava assistindo os vídeos pela televisão. Conectava, ligava a minha conta do Estratégia no computador, conectava na TV e ficava lá, até cair no sono estudando. E sempre na velocidade 2, 2,5. Eu descobri até uns plugins assim da internet que me permitiam ir até mais rápido do que isso. E o vídeo, ele me ajudava muito nessa parte do complemento. Ele era muito importante, por exemplo, quando eu tinha uma cadeira que eu nunca tinha visto aquela matéria na vida, que ainda que depois eu fosse olhar o que tinha no PDF dela, pelo menos eu já tinha uma primeira noção do que eu via no vídeo, né? Eu já tinha uma ideia, o que aquele professor vai escrever no PDF, e eu conseguia ir mais rápido nesse sentido. Além do PDF e dos vídeos, eu gostava muito dos mapas mentais que o Estratégia disponibilizava. No geral, eles são muito bem feitos, muito bem confeccionados. Alguns já são, inclusive, embutidos no próprio PDF. Então, era sempre um foco de revisão. Eu começava pelos mapas mentais e pelos meus grifos também. Mas, além dessas formas de estudo, eu também gostava muito daquelas rodadas de simulados que o Estratégia tinha à disposição. Assim, sinceramente, eu não tinha tempo de ficar fazendo tanto simulado, então eu já ia direto pro ponto. Eu pegava lá a questão, a resposta e saía decorando tudo, porque a gente às vezes precisa otimizar ao máximo o tempo, né? Mas final de semana, quando eu conseguia pegar firme nos estudos em questão de ficar o dia inteiro, era PDF direto, PDF, e eu ia o tempo inteiro nisso, nessa linha de raciocínio. Eu gostava muito daqueles vídeos do Estratégia que eram revisões da matéria toda de uma única aula, que às vezes o professor pegava e ficava, por exemplo, 4 horas, 5 horas, às vezes se fosse do Herbert Almeida passava de 6, 7 horas, eu achava aquilo sensacional. E era muito bom para a questão de revisão, e eu curtia muito daquelas revisões de véspera que tinha antes de todos os concursos, ali que ficava um dia inteiro, pegava todas as cadeiras. Eu acho que de todas as formas de se revisar para concurso, assim, para quem está perto de fazer uma prova, aquela era a forma fundamental e essencial, porque é muito detalhe, em muito pouco tempo, e você vê como que você consegue estar antenado e focado naquilo que realmente vai cair naquele concurso. Aí você assiste vídeos, revisões, né, na velocidade 2, 3, chega aqui no Estratégia, vê um professor pessoalmente e fala, olha, você fala assim, até desacostuma, né? Eu não reconheço a voz no final, encontrei o Rafael aqui agora de TI, eu falei, nossa, ei, Canitas Pretas, você fala desse jeito, né? É diferente um pouquinho. A voz é diferente, né? Mas não, o professor aqui, vendo ele na velocidade normal, é um pouquinho diferente mesmo. E uma coisa que eu acho interessante das videoaulas, como você comentou, né? Eu não estudo para concurso, fiz isso quando eu tinha lá meus 18 anos, na época não existia Estratégia, fiz aula presencial, não me adaptei, até cheguei a ser aprovada no concurso, no TAF, eu fiz para a guarda municipal da minha cidade, mas acabei não assumindo depois disso, não fiz mais concurso, e realmente assim, mas tenho a curiosidade de conhecer o material, de assistir as aulas, e no meu Instagram, né, pelo fato de estar muito envolvido no mundo dos concursos, vira e mexe, apareciam questões de raciocínio lógico, e eu olhava aquilo ali, para mim não tinha lógica nenhuma, assim, ele dava duas situações ali afirmativas e a pergunta que fazia, às vezes não tinha nada a ver com aquela afirmação. Eu vi aquelas publicações, eu estava rindo. E aí eu fui ver, fui assistir, fui pegar o PDF, na hora que eu li o PDF entendi menos ainda. Aí tinha lá uma aula de básica para você aprender mesmo raciocínio lógico. Era um PDF de mais ou menos umas 30 a 40 páginas, mas eram 35 videoaulas só daquele tópico da aula 00, e cada aula com 20 a 30 minutos. Então a gente vai assim, se você não aprendeu por PDF e recorre a videoaulas, as videoaulas são detalhadas para você realmente aprender tudo. Você pode estudar se você tem mais tempo só por videoaulas, se você está com tempo mais corrido, pelos PDFs, as videoaulas como os complementares. Então realmente assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que os professores de Estratégia aqui realmente eles fazem com que, se você quiser, você aprenda, chega preparado, mas como eu disse, autoconhecimento é importante. Você comentou sobre os grifos, né? Era isso que você fazia para ter um estudo mais ativo, para ajudar na memorização? Você utilizava questões também como revisão? Eu usava a plataforma de questões sempre. Realmente é essencial fazer muitas questões. Tá? Serve também como uma forma de revisão. E eu sempre marcava, tanto no PDF eu marcava a parte do conteúdo da matéria que era relevante para eu lembrar depois, mas era uma coisa bem simplificada. Assim, eu pegava o PDF simplificado, né, porque eu tinha pressa, mas eu não saía marcando tudo, realmente aquilo que eu achava que ia mesmo cair no concurso, que era o foco de cobrança, ou aquilo que eu realmente achasse que eu ia esquecer a um curto prazo.
E eu ia separando as questões também que eu tinha alguma dificuldade, eu também grifava as questões importantes do PDF. Eu julgo que essa parte de questões é realmente essencial para o bom desenvolvimento, né, do aprendizado. A gente precisa estar fazendo questão o tempo todo. É engraçado que as pessoas às vezes têm um parâmetro, assim, eu fiz tantas mil questões, Eu não contava isso, eu não contava nem quantidade de questão, nem horas líquidas, porque eu não queria perder muito tempo com parte de burocracia, sabe? Ficar contabilizando tanto, mas toda a minha preparação era voltada nas questões, era voltada nas revisões, e a minha revisão ela era toda baseada nesses grifos que eu fazia nos PDFs. Então, pegava o PDF para ler, pegava a versão resumida, que eu não gostava muito de perder tempo, né? E aí eu marcava pontos específicos daquele conteúdo da matéria para eu poder voltar depois, marcava as questões que eu errasse e aquelas que também sintetizassem melhor aquele conteúdo estudado dentro do PDF, e também fazia separação de questões por fora, né, por meio dos sistemas de questões que eu estudava. Agora, uma coisa que eu achava realmente importante, né, porque assim, quando a gente tem essa forma de revisão que a gente vai pegando o PDF, marca ele todo, salva numa pasta para depois ler depois de muito tempo, é sempre bom revisar se aquele PDF ele ainda continua atualizado, que às vezes você marca aquilo e salva. Depois de 1, 2 anos eu vou pegar para reler aqueles PDFs que eu marquei. Só que naquele meio tempo vão surgindo leis novas, vão surgindo alterações, emendas constitucionais, alteração de jurisprudência, então você sempre tem que ter aquilo mais atualizado, é sempre um adendo, né? Porque não ficar algo esquecido na pasta de longa data e depois você vai querer puxar aquilo, você tem que saber que aquilo continua sendo atualizado. Algo que o Estratégia faz perfeitamente, né? Não é à toa que os PDFs são sempre renovados e atualizados e as videoaulas sempre regravadas também pelos professores. Então, o online, né, ali na área do aluno vai estar sempre atualizado. Claro, como você disse, se você baixa o material e vai pegar o mesmo material, né, para estudar para um próximo concurso, a gente sabe que pessoas que fazem assinaturas, você pode baixar o material à vontade, né, e depois de alguns anos retoma os estudos e quer aproveitar o material. Claro que algumas matérias não vai mudar, o português, por exemplo, né, claro que a gente tem algumas modificações, como aconteceu uma bem grande recentemente, mas matérias como a área do direito, né, como muita coisa pode mudar, né? Então, realmente, assim, ter o material atualizado é importante, né, pensando nisso. Então, quem compra o pacote antes ou a assinatura antes, depois sai o edital, o material é todo atualizado, sem custo nenhum, a partir do momento que você já é aluno, e essa é a importância de estar online, né? E hoje é fácil estar online, seja pelo celular, seja pelo tablet. Vou falar um pouquinho do seu modo de estudo. Você comentou que não marcava horas líquidas, mas eu imagino que você tem uma ideia de horas brutas aí que você tinha disponível para poder estudar, principalmente dia de semana, que pelo que eu entendi você trabalhava também, né? Final de semana, e quantas matérias você colocava por dia dentro desse tempo que você tinha? Você estudava por ciclos, era cronograma? Primeiro com relação ao horário de estudo, né? Eu acordava um pouco mais cedo ali, estudava 1 horinha no início do dia, começava ali das 5 até as 6 da manhã, todo dia para mim isso era meio que sagrado. E aí eu já tentava internalizar esses estudos durante o dia com os áudios. Então eu ia para o trabalho ouvindo as aulas de estratégia, eu ia ouvindo as leis secas também. E quando chegava de noite eu estudava ali em torno de umas 3, 4 horas, era o que eu conseguia fazer, porque eu chegava exausto. Mas no final de semana eu pegava direto para estudar, assim, para mim não tinha tempo ruim, todo final de semana eu estava lá me dedicando, me esforçando. Inclusive também contribui pelo fato de que eu não tinha muita vida social naquela época, né? Eu decidi realmente abdicar, assim, muito desse convívio, porque eu queria realmente mudar de vida, eu queria muito mudar essa realidade. E eu estava sempre lá, direto. Por isso que eu não contabilizava horas líquidas, né? Porque eu sempre estava estudando, nunca parava de estudar. Estava cansado, eu ia fazer de uma outra forma. Ia ali no tablet, ali no computador, ver vídeo, etc. Agora, quanto ao meu ciclo de estudos, eu achava fundamental não estudar apenas uma matéria. Isso é algo que eu fazia de errado no início da minha preparação, que eu ficava encantado. Por exemplo, estou estudando direito administrativo. É o que eu mais aplicava no meu trabalho antigo. Então, eu vou ficar lendo isso aqui até o final. E eu via que isso não é muito eficiente, né? Porque depois de certo tempo você esquece o que você aprendeu, você não está aprendendo o resto. Então eu começava a fazer, depois de um certo tempo, eu comecei a fazer uns ciclos de estudos, começando com as matérias que eram mais básicas, né? Que são aquelas que são mais comuns aos concursos de uma forma geral, não apenas na parte dos tribunais de contas. Então eu incluía ali, por exemplo, a parte de português, direito administrativo, direito constitucional, contabilidade. Apesar de que no TCU não era cobrado contabilidade geral, era contabilidade pública, mas aí eu começava pela geral porque me dava uma boa base para depois ir para a pública. A AFO também, que é muito recorrente nessa cobrança.
e controle externo, que já era mais voltado para os tribunais de contas, mas fechava um ciclo curto de matérias, e assim que eu terminava uma matéria completa, aquela matéria eu tirava um pouco da ênfase de estar sempre estudando ela e retomava só nas revisões, mas não com tanta frequência assim. E nisso eu ia incluindo outras matérias para poder estudar. Mas eu tinha um histórico, né, forte nas exatas, né, porque como eu formei em engenharia, na faculdade eu já tive algumas cadeiras, por exemplo, economia, já tive cadeira de economia, cadeira de estatística, cadeira de matemática financeira, essas partes de contas, então já era um pouco mais de facilidade, então não eram aquelas cadeiras que eu focava tanto nos meus estudos, porque eu já tinha uma base prévia ali, mas sempre usando essa mesma tática. Estuda a cadeira junto com as outras, vai revisando, mas nunca para de estudar ela. E é isso. A gente sabe que os concursos, de maneira geral, da área fiscal, área de controle, tem discursiva, e a discursiva não é uma matéria da atualidade, né? É algo ligado, já vem ali no edital que vai ser a alguma matéria, algum conteúdo da objetiva. Então, claro, você aprofundando na objetiva, estudando bem o objetivo, você vai ter conteúdo para discursiva, mas você tem que saber como passar isso para o papel, né? São mundos bem diferentes, A gente perdeu a prática de escrever, né? A objetiva está ali, você sabe que uma das opções vai ser a resposta, ou se ela vai estar certa ou se ela vai estar errada, né? A discursiva não, você tem que saber como escrever também, a gente perdeu o hábito de escrever. Então, em que momento que você começou a se preparar para a discursiva, quanto tempo por dia ou por semana você se preocupava, né, em aprofundar no conteúdo da discursiva ou fazer alguma discursiva? Realmente, a discursiva é um mundo à parte, não é para você simplesmente chegar lá, não sei, vou marcar D de Deus aqui e isso vai dar certo. Você tem que realmente mostrar o que você sabe, você tem que escrever, você tem que ser conciso, você tem que ser estratégico para poder colocar a informação que você espera que a banca vai querer que você coloque ali, na quantidade de linhas correta e não parecer que você está simplesmente botando qualquer coisa para enrolar, né? Porque isso não pontua. Eu comecei minha preparação para as discursivas, realmente já foi um pouco tardio, foi depois que saiu o edital do TCU, mas como ao longo da minha vida eu sempre escrevia muito, né, sempre tive bastante prática de estar escrevendo textos por escrito, não digitalmente, eu não focava tanto na parte da escrita, eu já ia mais focando na decoreba, a famosa decoreba, né? De questões, pegava tópicos importantes que eu acreditava que iam cair no concurso. Eu acompanhava uns grupos que eu tinha no Telegram, que era com o pessoal que já tinha sido aprovado na Objetiva, e a gente ficava sempre reciclando tópicos lá, com coisas que a gente acreditava que ia cair. E eu tinha também um grupinho de amigos em que a gente sempre ficava trocando figurinha, né? Inclusive, desse grupo de amigos éramos 3. Um também está no TCU e o outro agora ele está no TCE do Alagoas, assim. Eu acredito que essa troca deu muito certo pra gente. E eu começava a focar em vídeos estratégicos do Estratégia. Não é à toa que, por exemplo, uma das questões da discursiva que caiu pra gente, a resposta dela estava numa revisão de véspera do Herbert Almeida, numa revisão que ele estava de pijama da casa dele fazendo. E assim, no dia do concurso que eu fui assistir aquele vídeo, eu falei assim, nossa, gente, tem alguma coisa nesse vídeo que vai ser muito importante, que ele falou que é importante, eu vou assistir. E assim, faltando 2 horas para sair de casa, eu coloquei a assistir e foi a primeira questão. Bem parecida, assim, os tópicos, né, falando sobre a parte de gestão de pessoal na administração pública, e caiu. E eu também, insights que eu fui tendo, por exemplo, na parte de LRF, eu pensei, poxa, a parte fundamental do concurso do TCU é a LRF, é o que sempre cai. Então eu estudei, eu foquei em decorar a LRF ponto a ponto, tudo que eu poderia, tudo que fosse factível, e olha só, foi a peça técnica lá, 40 pontos da prova. Ou seja, foi uma questão de sorte, mas também foi uma questão de preparação, e além disso eu também contratei uma mentoria, ou seja, eu estava tentando me certificar de todas as formas possíveis, porque a discursiva ela é muito importante, né? Às vezes eu acho que muitas pessoas elas negligenciam isso, elas ficam só na objetiva e não é só assim, né? Para o concurso do TCU, a pontuação foi meio a meio. Então, era a mesma pontuação para objetivo e discursiva. Eu tirava a média e dividia por 2 ali. Então, realmente é importante e não pode ser negligenciado. A discursiva é mais uma matéria a ser estudada, né? Eu lembro que quando eu entrei nesse mundo dos concursos, aí há cerca de 10 anos, a discursiva era algo complementar. Às vezes valia 10% da nota,
né? E agora tem um peso grande. Eu já vi concursos da área fiscal em que o primeiro, segundo colocado da objetiva não conseguiu a mínima, o ponto mínimo na discursiva e foi reprovado. Então, realmente, tem que ser uma matéria à parte. É claro que para você chegar na correção da discursiva, você tem que passar pela objetiva, mas não adianta você passar pela objetiva e depois não ter, né, os pontos suficientes na discursiva para poder ser nomeado. Então, como a gente bem disse aqui, tem que ser a união das duas coisas, a junção das duas coisas. E pensando na sua trajetória, Rodrigo, você parece uma pessoa muito sensata nesse sentido, eu acho que de ter autoconhecimento, talvez pelo até o histórico militar que você tem, né? De poder ver, olha, hoje eu estou cansado, mas eu vou continuar estudando, vou mudar a ferramenta que eu estudo aqui, a importância de cada coisa dentro dos estudos, né? Da matéria base, de resolução de questões, para você de fazer os grifos. Mas você considera que você teve erros, coisas que você olhando agora, você faria diferente ou conseguiu fazer diferente, mudar aí, né? Aos 45 do segundo tempo? Tive alguns erros, fazem parte, né, da nossa trajetória. No início eu assistia entrevistas das pessoas e eu queria replicar exatamente o que elas faziam para minha preparação. E só que cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Cada um tem a ideia daquilo que rende melhor ou não. Eu, quando comecei minha preparação, eu tinha feito uma planilha Excel gigante lá em que eu lançava, cada quadradinho era um PDF de uma cadeira que eu via que eu ia ter que estudar. E aí contava lá milhares de PDFs e eu ia ticando tudo aquilo que eu já tinha estudado e fazia tipo um percentual, assim, já estudei tantos % do conteúdo do edital. E aí só que no início eu ficava meio preocupado, assim, desesperado na verdade, porque eu estudava e eu falava, gente, eu só estudei 4% do edital, o que está acontecendo comigo? E eu tinha muita pressa em conseguir chegar do outro lado, só que às vezes a pressa, é como dizem, né, a pressa é inimiga da perfeição. Então, quando você foca muito em só chegar num quantitativo de falar assim, não, eu fiz muito, eu estudei muito, eu li muito, você tem que realmente pensar se aquilo que você está lendo, que você está aprendendo, você realmente está internalizando aquilo, ou é só uma coisa que você está passando rápido, batido, para depois você dizer que fez números, e esses números no final não significarem nada, né? No início, perdi as revisões, eu tinha que revisar mais, passei a pegar isso, principalmente depois que eu reprovei no concurso do TCE do Rio, que eu via que as minhas revisões elas não eram tão efetivas, e aí eu ficava muito retomando essas cadeiras, né? Eu ficava retomando tudo aquilo que eu lia e focava mais nos meus grifos, nos mapas mentais, isso era realmente muito importante para mim. Agora, dois pontos, além disso, que eu acho fundamentais, um ponto que eu acho que foi um acerto, no meu caso. Durante a minha preparação para concursos, eu não divulgava isso abertamente. Eu tinha um círculo muito restrito de amigos que eu mantinha próximos de mim, né, que eram pessoas que eu sabia que torciam genuinamente pela minha dedicação, pelos meus estudos, para eu conseguir vislumbrar algo melhor para mim, mas não era uma informação ostensiva que eu chegava e comentava para todos. Por exemplo, no trabalho eu não comentava sobre isso, no dia a dia com pessoas aleatórias que eu conhecesse, por exemplo, em redes sociais, eu não divulgava isso, então sempre para mim era um segredo. Eu ainda ficava incomodado quando pessoas aleatórias descobriam, por exemplo, assim, eu vi seu nome na relação dos aprovados da objetiva do TCU, e aí, vou contar para todo mundo. Eu falava assim, não, nada disso, não vai contar para ninguém. Porque até o último momento, até o final da fase de recursos, o concurso continua ali, né? E você tem que fazer de tudo para poder aumentar a sua colocação e ir melhor, né, o máximo possível. E além disso, o principal que eu achava para a minha vida assim, eu tentava manter o máximo de sanidade mental, né? Já é um trabalho tão árduo esse estudo, um estudo é uma coisa tão solitária, uma coisa tão desgastante, né? Porque você não tem certeza de nada nessa trajetória, você espera que dê certo e você confia naquilo dali como se fosse uma tábua de salvação. Mas eu tentava sempre ficar tranquilo, em paz, e pensava assim, poxa, eu sempre vou tentar me imaginar como que vai ser quando eu estiver lá do outro lado, se der certo, né? Esperando que dê certo. E graças a Deus deu certo, né? Mas a gente sempre tem que estar estável emocionalmente, porque no dia a dia, fora cansaço, a gente às vezes tem impasses, a gente tem questões pessoais que tem que ser resolvidas, às vezes questões de relacionamento, né? Às vezes dificulta, você precisa estar com foco numa coisa, mas às vezes será que você está envolvido com uma pessoa que realmente entende que aquilo vai agregar algo para você e não vai ficar demandando que você, por exemplo, largue os estudos para poder ficar dando atenções secundárias, né, para outras áreas. Então, tudo é um conjunto de coisas, mas acima de tudo a gente tem que ter fé e acreditar que um dia tudo vai dar certo.
E o mais interessante disso tudo, né, é que eu não vi nenhuma entrevista que alguém comentou que foi fácil, né? Como você disse aí, né, tem a questão de quem você está do seu lado, tem a questão de dizer não para os familiares, tem as questões do cansaço do trabalho, de ter que conciliar com o concurso, mas eu nunca vi ninguém falando também que foi difícil e que não valeu a pena com esse sorriso no rosto. Mostra que cada sacrifício, eu acho que faz ainda o gostinho da vitória ser ainda mais saboroso, né? Mostrar, como a gente disse, que é um cargo que só depende de você, só depende aí, vai ter sacrifício sim, vão ter dificuldades sim, vai ter momento que você vai querer chutar o balde, chuta, mas depois vai lá e pega de volta. Tem que buscar o balde de volta, né? Porque senão não dá certo. Todo mundo faz isso na dieta, né? Tem um dia que fura. É, né? Que nem academia, né? Quando você se matricula numa academia, não adianta você só dizer que tá lá e você vai, tipo, uma vez por semana, 2 vezes, e depois você nunca volta, aí volta depois de um mês. Porque qual o resultado que você vai ter disso? Quer ter o corpo do verão, né? Se você não leva isso a sério, então não adianta, você estar perdendo seu tempo, sua energia, seu dinheiro, e acima de tudo, você tá fazendo o quê, né? Por isso, mais uma vez, né, é o autoconhecimento, é de você não se enganar no sentido de então, um dia estar mais cansado e falar, não vou estudar para investir no dia seguinte, e realmente tem dia que não dá, né? Mas você também ser sincero, não, estou cansado, mas uma videoaula dá para assistir, um áudio dá para poder ouvir, dá para ver alguma coisa de concurso, fazer umas questões, nem que seja da matéria que mais gosta, né? Então, acho que, mais uma vez, autoconhecimento é a palavra-chave para poder ser aprovado. Claro que tem todo o resto, né, de estudar realmente, de você utilizar o material correto, mas esse autoconhecimento já vai ajudar bastante a cometer o menos erros possível, o que você comentou, né, de não querer assistir as entrevistas e trazer para si, achando que tudo que a pessoa fez vai dar certo. Eu sempre falo que se fosse assim, se existisse uma fórmula mágica, a gente pegava aí o primeiro colocado do concurso que teve mais inscritos e falava assim, ó, tá vendo o que ele fez? Faça também. O motivo de ter várias entrevistas é mostrar isso, realidades diferentes, pessoas que trabalham, pessoas que se dedicaram integralmente aos estudos, pessoas que tinham, né, uma forma diferente de estudar. Você vê aquilo que foi a base para todo mundo, que claro, foram os PDFs e ou as videoaulas, a importância das questões, mas fora isso é muito pessoal, você vai fazer resumos ou não, você vai grifar ou não, quantas horas por dia vai ter para estudar e tirar a base do que precisa ser comum a todo mundo e aquilo que você pode adaptar à sua rotina. Então, Rodrigo, para a gente finalizar, você como ex-concurseiro, agora já como concursado, né? Antes já era servidor público, mas agora no cargo dos seus sonhos, o que você quer deixar de dica ou de mensagem, tanto para quem está vendo esse vídeo aqui, pensando em iniciar os estudos para concurso público, querendo tirar dicas, motivação, quanto para aquelas pessoas que já estão nessa caminhada, mas ainda não alcançaram a tão sonhada aprovação ou a tão sonhada aprovação no cargo dos sonhos? A mensagem, basicamente, não desista, né, dos seus sonhos. A gente, às vezes, fica tão preocupado se vai dar certo, se não vai dar, mas eu entendo que o concurso é como falam, é uma fila, né? Você fica ali esperando chegar a sua vez, mas não adianta você ficar parado, você tem que estar sempre andando, tem que estar sempre se movimentando, estudando e acreditar que um dia aquilo vai dar certo. Tá? Eu aconselho que as pessoas sempre quando queiram iniciar nessa área, que elas realmente façam uma reflexão, assim, como que eu dedico o meu tempo? Será que eu estou aproveitando da melhor forma possível? Se eu quero estudar, será que eu não estou gastando muito tempo com rede social? Será que eu não estou gastando muito tempo em comemorações, em eventos, em questões sociais que às vezes podem não estar me agregando tanto, não agregando tanto para o meu futuro, que eu acho que eu poderia usar esse tempo em benefício próprio? Né? Será que a minha estrutura de estudo ela pode ser adaptada, pode ser melhorada? Eu acho que sempre o importante é pensar também nos bastidores de tudo que está envolvido no estudo. Porque começar, a gente começa de qualquer jeito. Às vezes não sabe qual é a forma, não tem fórmula mágica, não tem uma técnica perfeita, mas quando você foca naquilo e você desenvolve aquilo, você vai conseguindo adaptar e melhorar sempre na sua forma de estudar. E sempre quando achar que o desânimo está batendo, pensa lá na frente, como que de repente é a vida depois de concursado, como que é a mudança de vida que você tem, em todas as questões possíveis, né? Isso é realmente muito importante. Eu sou muito grato também pelo convite para essa entrevista. Extremamente grato ao Estratégia, né? Eu sei que se não fosse o Estratégia, eu não estaria aqui. Não necessariamente nessa sala, né? Mas eu não estaria aqui em Brasília, né? Lotado em Brasília, trabalhando no TCU e assim, é mais um sonho realizado. E eu torço para que todos aqueles que queiram realizar os seus sonhos, que tenham plenas condições e consigam ter a chance de também conseguir.
é questão de humildade não, mas eu vou mudar essa frase. Se não fosse você não estaria aqui em Brasília. Como eu disse, a estratégia é a ponte, né? Eu sempre falo que precisa ter esse casamento perfeito do bom material com um bom aluno. Não adianta ter só um ou só outro. A gente vê muita gente dedicada, esforçada, né? Mas que está aí com o material achando que é material de banca ou buscando só materiais, fontes na internet, né? Além de você perder um tempo que você poderia estar estudando, pode ser fontes de material desatualizado, coisas não confiáveis que não vão te ajudar na hora da prova, né? Eu fiz uma entrevista recentemente de um cara que não queria fazer esse investimento inicial, né, do material, porque claro, é um investimento, né? Muitos veem como um gasto, mas é um investimento. O primeiro salário já paga com juros e correção tudo que você investiu no mundo dos concursos. Ele falou, ó, fui fazer um concurso para banco, aí te perdi a diferença de cartão de crédito e débito. Eu ia lá no Google, diferença entre cartão de crédito, anotava tudo e achava que estava estudando para concurso, né? Mas você está um estudo direcionado, cada vez mais concursos mais concorridos, então você precisa ir fazer a sua parte para poder estar entre os aprovados, para quem sabe um dia estar aqui também dando entrevista, falando um pouquinho sobre a jornada até essa aprovação. Então, Rodrigo, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Você comentou sobre contar para as pessoas que vão te apoiar, né? Eu vejo que muita gente acha que o estudo para concurso, né, você está se dedicando tanto, aí vem pessoas próximas que não entendem, falam, nossa, está perdendo tempo da sua vida, né? Está deixando de aproveitar a vida para poder estudar. Mas, por exemplo, o Rodrigo, com 29 anos, no cargo dos sonhos, agora sim que ele vai poder aproveitar bastante a vida, sem essa preocupação, né, do futuro profissional. Claro, sempre se atualizando, tudo, mas é muito diferente, né, de você ter o conforto de saber que você já chegou onde você queria na vida profissional. Claro que ele tem a vitalícia, então se algum dia ele mudar de alguma opção, a assinatura vai estar ali. Minha assinatura vitalícia continua, mas não muda. Assim, é o cargo dos meus sonhos, é realmente onde eu queria chegar, cheguei, vou aposentar no TCU para sempre. Então, agora, realmente, poder aproveitar a vida no cargo dos sonhos, né? Exatamente. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado e parabéns pela conquista. Obrigado. E para você que está nos assistindo e quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, você já sabe, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.